Compartilhamos conexões. Estamos juntos, conectados com o seu mundo. Ao mesmo tempo em que você ascende enquanto mulher negra, você fica sempre naquela coisa assim, estou me achando demais, porque a sociedade coloca isso para você. Então você está sempre tentando se diminuir para caber dentro do padrão da sociedade. Lembro do primeiro dia de aula, me marcou muito, que o professor perguntou o que cada um queria ser e todo mundo queria ser contador. E eu dizia que ia ser auditora fiscal. Antes de ter minha filha, eu comecei a fazer marketing e propaganda. Mas eu engravidei, tive que parar o curso e só consegui voltar a estudar 10 anos depois. Na época, eu queria estudar numa instituição que me desse um suporte. Então, eu fui conhecer a UNIT e achei o curso de Ciências Contábeis bem completo. E também vi que ali tinham professores de referência, bem conhecidos no mercado. Como eu me identifiquei muito com a matéria de contabilidade de custos, acabei fazendo um ano de monitoria. E também participei de um projeto que é uma rede de apoio a mulheres empreendedoras, dando dicas de como se organizar financeiramente para empoderar a mulher. Então você pode ser empreendedora, você pode ter o seu negócio. Eu acho que eu era uma pessoa que eu não conhecia o poder que eu tinha, de saber que agora eu tenho uma graduação, eu sou uma profissional formada e eu me coloco assim no mercado. E esse também é meu espaço, por que não uma mulher pode falar de finanças, de dinheiro? A graduação realmente me empoderou, como mulher e como profissional. Conexão é estar presente. UNIT, preparando para o mundo todos os dias. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, dando continuidade ao nosso 19º CONAD, o Congresso Nacional de Direito da Universidade Tiradentes. Dando continuidade em essa programação, essa belíssima programação realizada pelos coordenadores, pela equipe dos NDS, estão de parabéns, pelos comentários verificados hoje pela manhã. Acredito que todos estejam gostando, tá? E hoje à tarde, vamos seguir a programação do Congresso, Direito, Emergência e Justiça, essa é a temática central, tá? E teremos aí na sequência três palestras, né? Com o doutor Mário Delgado, a doutora Fernanda Francisca e a doutora Fernanda Barreto, tá? Hoje à tarde, a programação foi mais destinada aí para o direito de família, sucessão, toda essa temática, né, claro, envolvida com a temática central. E espero que vocês aproveitem bastante e possam extrair o máximo conhecimento possível dos palestrantes. Queria agradecer, nesse momento, a presença do doutor Mário Delgado, vai estar já conosco, vai entrar ao vivo para proferir a sua palestra. É uma satisfação, doutor Mário, estar aqui com todos nós que fazemos a Universidade Tiradentes, os nossos alunos, nossos professores. É muito bom contar com o senhor nesse evento dessa magnitude. Tá? Gente, eu vou ler aqui rapidinho o currículo do professor doutor Mário Delgado, para que vocês tenham uma noção da experiência do doutor Mário Delgado chegando aí. Boa tarde, doutor Mário Delgado, tudo bem? Satisfação. Doutor Mário Delgado é doutor em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC São Paulo, especialista em Direito Processual Civil pela Universidade Federal de Pernambuco, professor titular do Programa de Mestrado e Doutorado da FADIS, professor dos cursos de especialização em Direito Privado da Escola Paulista de Direito, membro do Conselho Superior de Assuntos Jurídicos e Legislativos da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, da Fiesp, conselheiro da Câmara de Mediação e Arbitragem do Instituto dos Advogados de São Paulo, presidente da Comissão de Direito, Família e Sucessões no Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, presidente da Comissão de Assuntos Legislativos do Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM, membro da Academia Brasileira de Direito Civil,
do Instituto dos Advogados Brasileiros, do Instituto dos Advogados de Pernambuco, do Instituto de Direito Comparado do Uso Brasileiro, coordenador da Revista Nacional de Direito de Família e Sucessões. Tribunal Delegado, é uma satisfação contar com o senhor nesse nosso evento. Espero que todos possam ter o máximo de proveito. Boa palestra e conte conosco, gente. É com o senhor. Muito obrigado, professor Raimundo. Agradeço aqui ao convite da Faculdade Tiradentes. É um prazer estar aqui com vocês já nesse 19º CONADIEM. Que beleza de evento. Muito obrigado pela oportunidade de poder bater esse papo com vocês. E nós vamos falar aqui especificamente desse tema que está tão na moda hoje, que é o planejamento sucessório. O que é o planejamento sucessório? Do que é que a gente está falando quando a gente fala em planejamento sucessório? A gente está falando, basicamente, da organização do patrimônio para após a morte. Esse é o objetivo do planejamento. Eu quero organizar o meu patrimônio para, no momento em que houver a abertura da minha sucessão e esse patrimônio se transformar em herança a ser atribuída aos meus herdeiros, essa atribuição possa ser feita da forma que eu, como autor da herança, ou como dono do patrimônio, como aquele que construiu o patrimônio, desejar. O objetivo do planejamento, o primeiro objetivo, é exatamente fazer prevalecer a vontade daquela pessoa que construiu o patrimônio para quando houver a distribuição desse patrimônio sob a forma de herança para após a morte. E com isso, em realizando essa vontade do autor da herança, o objetivo que normalmente vai estar por trás dessa vontade é exatamente prevenir litígios que podem ocorrer entre os herdeiros após a abertura da sucessão. Então, por exemplo, herdeiros que brigam por determinados bens, né? Vários herdeiros querem aquele mesmo bem. Então, esse é um exemplo de um conflito simples e que é perfeitamente evitável se prevenindo antes, não é, essa distribuição. Então, o dono do patrimônio vai poder exatamente definir previamente com quem ele quer que fique aquele bem ou aquele outro. E com isso se evitam conflitos que podem também resultar num processo judicial de inventário que vai se eternizar por anos. Nós sabemos que entre os processos judiciais, um inventário litigioso é certamente um dos processos mais demorados que podem ocorrer, ou que estão ainda em tramitação. Eu dou um exemplo para vocês. Eu atuo no inventário que já tramita há 27 anos e ainda não foi encerrado. Outro aspecto muito importante do planejamento sucessório é se separar os negócios da sucessão, sobretudo quando a gente tem o cliente empresário, né? Você tem a empresa. A empresa, não é? Essa unidade produtiva que tem uma função social, ela não pode ser comprometida pela sucessão. A sucessão não pode representar o fim dos negócios, né? Então, também o planejamento sucessório vai ter essa função. E com ele, muitas vezes, nós poderemos até evitar o inventário, ou até reduzi-lo ao mínimo possível, porque a gente pode fazer as atribuições patrimoniais ainda em vida, né? Tem em muitas situações o dono do patrimônio, o titular do patrimônio opta por já fazer essa atribuição patrimonial em vida, evitando até os custos do inventário. Tem muitos herdeiros que ficam em situação difícil até para pagar os impostos que incidem, especialmente o imposto de transmissão causa mortes, né? Que a gente tem aí com alíquotas diferenciadas
em cada estado, mas aqui no estado de São Paulo, nossa alíquota, por enquanto, ainda é 4%, mas há previsão de se elevar essa alíquota. Então, o planejamento sucessório vem exatamente com esse intuito de evitar, de prevenir todos esses problemas que podem surgir após a abertura da sucessão. E quais são os instrumentos, ou os principais instrumentos que nós vamos utilizar no planejamento? Como é que a gente vai fazer esse planejamento? Antes de definir quais são os instrumentos que serão indicados para o planejamento, nós vamos ter que entender antes qual é a realidade do cliente. Qual é a realidade desse cliente que quer fazer um planejamento sucessório? É um grande empresário que gostaria de assegurar exatamente a continuidade da sua empresa? Ou é um proprietário de alguns imóveis que quer antecipar a sua sucessão e fazer a divisão? Ou é alguém que é casado, que de repente preocupa-se com o futuro do cônjuge, às vezes tem filhos de outros relacionamentos e quer evitar que haja esse tipo de conflito. Então, cada situação vai demandar um planejamento específico. Não existe um modelo de planejamento sucessório que seja aplicado a todos os casos, né? Quando a gente fala em planejamento sucessório, a gente está falando num conjunto de soluções que se materializam por diversos instrumentos legais, instrumentos jurídicos, instrumentos contratuais, negócios jurídicos unilaterais, que serão aplicados para materializar essas soluções que o advogado responsável pelo planejamento vai oferecer ao seu cliente. Então, o primeiro instrumento e o mais simples desses instrumentos é o testamento. O testamento é o instrumento básico do planejamento sucessório, porque através do testamento, o autor da herança, o testador, ele vai poder fazer valer a sua vontade no que diz respeito exatamente à partilha do seu patrimônio para após a morte. E um ponto interessante a ser destacado no testamento, e pouca gente lembra disso, é que o testamento ele não está limitado a 50% do patrimônio quando o testador possui herdeiros necessários. Porque a gente tem essa visão, se eu for fazer testamento, eu só posso dispor de 50% do meu patrimônio se eu tiver alguns daqueles herdeiros que estão lá no artigo 1845, né? Descendente, ascendente e cônjuge. Então, se eu tiver um desses herdeiros necessários, eu só vou poder dispor no meu testamento de 50% do patrimônio. Essa afirmação não é totalmente verdadeira, porque, na verdade, a limitação a 50% do patrimônio, lá no artigo 1846, também do Código Civil, ela se refere à disposição para terceiros, não para os herdeiros necessários. Ou seja, se eu tenho herdeiros necessários, melhor dizendo, o fato de eu fazer um testamento não pode prejudicar a legítima desses herdeiros necessários. Ou seja, 50% do patrimônio do testador tem que ser destinado a esses herdeiros necessários. Entretanto, a forma da destinação, ou seja, que bens irão para que herdeiros, isso aí não está no conteúdo do direito à legítima. O direito à legítima é o direito de receber o mesmo quinhão, quantitativamente falando, ou seja, quinhões de igual valor para os herdeiros necessários, mas não os mesmos bens. Por isso, o testamento pode abranger a integridade do patrimônio, desde que não haja prejuízo para os herdeiros necessários. Ou seja, eu posso usar o testamento para dividir a herança entre os herdeiros necessários.
Isso se chama preenchimento da legítima, ou seja, eu vou usar o testamento para eleger quais são os bens que integrarão o quinhão legitimário de cada um dos herdeiros necessários. Isso é perfeitamente possível e independe, inclusive, do montante patrimonial. Quem vai fazer testamento, eu já fiz vários testamentos de pessoas com pouquíssimo patrimônio. Às vezes a pessoa tem 2 imóveis e tem 2 filhos. Para que ele vai fazer testamento? Porque ele quer escolher que imóvel vai para cada filho. Isso é um exercício de autonomia privada do testador que se manifesta através do testamento, que é um instrumento de planejamento sucessório. Então, quando o testador vai escolher que filho vai receber que bem, ele está fazendo um planejamento sucessório de forma muito simples, de custo muito baixo. O testamento também, a gente tem um custo variado de estado para estado, mas ele tem um custo relativamente baixo comparado com outros instrumentos que a gente pode fazer uso no planejamento. Então, esse é um instrumento mais simples de se planejar a sua própria sucessão, fazer uso do testamento. E nós precisamos aqui quebrar esse tabu que existe em relação ao testamento, que no Brasil a gente sabe que o testamento é muito pouco utilizado por conta de 2 tabus históricos, né, que já vem lá de trás. Primeiro é que testamento, né, é ato de última vontade, como se fala. Então, se é de última vontade, significa que o sujeito vai fazer o testamento e morrer depois. Quem faz testamento é porque está morrendo. Então, essa visão equivocada tem contribuído para o pouco uso do testamento no Brasil. No Brasil. Né? Mas o testamento, ele pode ser feito, ele deve ser feito em qualquer idade, qualquer pessoa que quer se prevenir para uma eventualidade da vida. Agora, nessa época de pandemia da Covid-19, muita gente jovem fez testamento exatamente com medo dessa situação. E realmente ninguém sabe o que nos aguarda no dia de amanhã. Então, vamos acabar com esse tabu que testamento é só para quem está nas últimas. E um outro é achar que o testamento é somente para quem é muito rico. Só quem faz testamento é quem tem muito patrimônio. Esse é outro equívoco que também nós precisamos combater. O testamento pode ser feito por qualquer pessoa, inclusive por uma pessoa que não tem patrimônio algum. Por quê? Porque o testamento pode ter um conteúdo não patrimonial. Não patrimonial. Existem diversas disposições testamentárias sem conteúdo patrimonial. Uma das mais comuns é exatamente a nomeação de curador para a administração dos bens dos filhos menores. Vocês sabem que quem tem a administração e o usufruto dos bens dos filhos menores são os pais. Muito bem. O que é que acontece hoje com muita frequência? Aqui em São Paulo a gente tem muitas demandas desse tipo. Pais separados. Pais separados que não querem que, em caso de falecimento de um ou de outro, os bens que porventura cada um tenha venham a ser administrados e usufruídos pelo outro, de quem ele já está separado, divorciado há muito tempo. Então, às vezes, se faz um testamento somente para se nomear um curador, que é alguém, que pode ser qualquer pessoa, que vai ficar com a administração e o usufruto desses bens que serão herdados pelos filhos menores. Então, só para dar um exemplo para vocês de uma disposição testamentária sem conteúdo patrimonial. Eu não estou dispondo, atribuindo bens a ninguém. E isso é também uma forma de planejamento sucessório. Eu estou planejando que, caso a minha sucessão seja aberta
enquanto meus filhos forem menores, eu não desejo que os bens que eu titularizo hoje e que vão ser herdados pelos meus filhos sejam administrados e usufruídos pela minha ex-mulher. É também uma manifestação de autonomia privada daquele que é o titular do patrimônio. Ele faz isso através do testamento. Então, o testamento, portanto, é o primeiro, o mais utilizado e o mais simples dos instrumentos de planejamento sucessório. Depois do testamento, a gente tem exatamente as ferramentas do direito societário. Porque quando se fala em planejamento sucessório, é importante se colocar que a gente não vai trabalhar somente com o direito das sucessões ou somente com o direito de família. O planejamento sucessório é, antes de tudo, uma operação multidisciplinar, que vai abranger vários conhecimentos jurídicos que vão se interrelacionar. Então, a gente, além de direito de família e sucessões, a gente vai trabalhar com direito societário e a gente vai trabalhar especialmente com direito tributário, porque nós precisamos avaliar cada uma das soluções propostas para o nosso cliente, a depender exatamente da sua situação específica, quais são os impactos tributários que decorrerão dessas soluções. Então, o segundo instrumento, o conjunto de instrumentos que a gente vai usar no planejamento, são as ferramentas do direito societário, especialmente o que a gente chama de, pode chamar até de pejotização, que é um termo usado aí pelo direito do trabalho, mas no sentido de se constituir em pessoas jurídicas que vão receber o patrimônio que é titularizado pela pessoa física. Então, o que é que se faz? Se constitui uma pessoa jurídica, normalmente, né, a formulação mais simples é constituir a chamada holding patrimonial, para se transferir os bens que estão na pessoa física do titular do patrimônio agora para a titularidade da pessoa jurídica. E, ao mesmo tempo, se programa dentro daquele contrato social daquela pessoa jurídica já a sucessão, a transferência das cotas daquelas participações societárias para os herdeiros. Isso pode ser feito de imediato. Então, ao constituir a sociedade, subscrever o capital social com o patrimônio, com os bens, e a gente pode subscrevê-lo com bens móveis e imóveis. Se faz toda a integralização do capital com aqueles bens, e aí, feito isso, abrem-se duas possibilidades. Uma seria o titular do patrimônio já fazer a distribuição das cotas entre os seus herdeiros, certo? E aí transforma os herdeiros em sócios dessa empresa, e aí cada situação, repito, vai demandar uma solução. Então, a gente tem soluções em que o titular do patrimônio, ele prefere ficar na titularidade das cotas e prevê no contrato social a transferência das cotas aos herdeiros em caso de sucessão. Essa é uma possibilidade. Qual é a outra? Ele pode já doar as cotas aos seus herdeiros, transformando-os em sócios dessa sociedade, reservando a si os direitos políticos e econômicos dessas cotas, mediante a figura do usufruto. Então, o autor, o titular do patrimônio, transfere as cotas já em vida aos herdeiros, os herdeiros já se tornam sócios, ele reserva para si o usufruto, e aí ele continua, não é, administrando e usufruindo, recebendo os resultados econômicos dessa sociedade, mas na hora em que se abrir a sucessão, não vai precisar mais de inventário, porque os herdeiros já são os sócios dessa sociedade, já são titulares dessa sociedade. Então, transformar os herdeiros em sócios é
a segunda, ou segundo instrumento do planejamento sucessório mais utilizado aqui entre nós. E tem uma grande vantagem em si usar essas ferramentas do direito societário para regular a sucessão hereditária. Qual é? É exatamente transformar os herdeiros em sócios. Porque quando eu transformo os herdeiros em sócios, eles deixam de ser irmãos, cônjuge, companheiro, passam a ser sócios. E em passando a ser sócios, eles vão se submeter à disciplina legal do direito societário. O direito societário regula com minudência as relações entre sócios, enquanto o direito de família, o direito das sucessões, não tem essa capilaridade regulatória para regular como os irmãos vão se tratar em si. Mas na empresa, na sociedade, eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso tanto via contrato social, mas o mais comum é, nessa opção de planejamento sucessório, a gente ter também um acordo de sócios, não é? Que é o que a gente chama de contrato parasocial, né? Não é o contrato social, ou um acordo de sócio, um acordo de cotistas, um protocolo familiar, né? Que é semelhante também, que é o acordo interno da família, onde vai se regular, onde pode se regular absolutamente tudo. Tudo. Inclusive, regras atinentes às futuras gerações. Né? Então, já se regula nesse protocolo como os filhos, os netos, os bisnetos vão ingressar no quadro societário. Em muitos casos, há até quem preveja cláusulas protetivas aos filhos em relação aos relacionamentos conjugais. Né? Hoje, a gente sabe que há, no direito de família, toda essa insegurança jurídica no que tange à caracterização dos relacionamentos conjugais. Né? Se é só namoro, se é um namoro qualificado, se é união estável. Né? Então, a gente só tem segurança em relação ao casamento por conta das formalidades que são exigidas. Mas na união estável, a gente tem uma situação bastante tênue para diferenciá-la, por exemplo, do namoro. E aí surge a preocupação do autor da herança, do titular do patrimônio, exatamente em relação a esses relacionamentos conjugais e os efeitos jurídicos decorrentes que possam, eventualmente, comprometer a sociedade. Então, é um filho que se separa ou se divorcia e aquele cônjuge quer reivindicar determinados direitos sobre aquela pessoa jurídica. Então, em muitos acordos de sócios, de empresas familiares, há previsão até sobre a obrigatoriedade dos herdeiros, em contraindo casamento ou união estável, o fazerem pelo regime da absoluta separação de bens, sob pena até de exclusão do quadro social. Então, essa é uma cláusula que é comum nesses pactos familiares societários, de se proteger exatamente o filho, os herdeiros, dos insucessos ou desavenças afetivas. Então, a estrutura societária, as ferramentas do direito societário nos fornecem elementos preciosos para o planejamento sucessório. Mas a gente precisa ter muito cuidado nessa solução, em oferecer essa solução para o planejamento, ou seja, a solução da holding familiar, de trazer o patrimônio todo para a pessoa jurídica. Por quê? Porque a gente tem que avaliar se os herdeiros têm vocação para continuarem a ser sócios depois da abertura da sucessão.
E são muitos os casos que eu já vi de holdings patrimoniais, onde se pensava tudo resolvido porque os herdeiros eram os sócios, e aí depois da abertura da sucessão, surge o litígio e eles não querem mais continuar sócios, cada um quer sair da sociedade levando os bens ou trazendo de volta os bens para a pessoa física, né, dissolvendo a sociedade. E qual é o resultado disso? Um impacto tributário altíssimo, um custo altíssimo, um prejuízo altíssimo. Então, fazer holding para ser desfeita depois, quando da abertura da sucessão, porque os herdeiros não têm vocação para continuar e não têm uma relação que permita a continuidade daquela sociedade, então não é uma boa solução. Então a gente precisa estar muito atento para isso, por isso que eu falei que cada operação de planejamento depende, tá certo, da situação do cliente. Toda operação de planejamento, ela é customizada para aquela pessoa. Outro instrumento do planejamento sucessório são os contratos de doação. Então, a doação é um instrumento também muito usado e sempre se combinam. Então, a gente vai constituir a pessoa jurídica e vai fazer também a doação de cotas. O que é que a gente tem que se preocupar em relação à doação? É exatamente a questão do casamento ou união estável dos herdeiros. Essa a preocupação. Porque... Pois não? Professor, só um tempinho para a gente concluir. Quantos minutos? 1 minuto? É mais ou menos isso, 1 a 5 minutos mais ou menos, para a gente já entrar com a outra palestrante, tá bom? Então, gente, para finalizar, quando a gente vai usar a doação, né, para, por exemplo, doação das cotas para o filho, é importante lembrar de incluir na doação a cláusula de incomunicabilidade extensiva aos frutos daquelas cotas. Por quê? Porque ainda que os bens recebidos por doação ou herança não entrem na comunhão, nos regimes de comunhão, os frutos dos bens particulares entram na comunhão. Então, tudo aquilo que é produzido a partir daquelas cotas tornam-se bens comuns e podem entrar para o patrimônio do outro cônjuge. Isso gera muito problema na hora de divórcio de sócio, porque o sócio pensa que porque recebeu as cotas de doação, ele está completamente livre do litígio, mas, muitas vezes, os frutos dessas cotas foram usados na própria sociedade, fomentaram o crescimento da sociedade, e aí, no momento de divórcio ou de solução de união estável, veio o cônjuge dizer, não, eu tenho participação nesse crescimento. Então, são vários os problemas que podem ser prevenidos com um bom planejamento sucessório. A gente não tem mais tempo para continuar, eu vou me despedindo de vocês. Queria apenas dar essas noções do planejamento, falar desses principais instrumentos e deixar aqui a dica a vocês para que se aprofundem nesse tema. Tem boas obras no mercado e possam fornecer boas orientações aos clientes que venham procurar vocês no futuro. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Um abraço a todos. Muito obrigado, professor Mário. Muito obrigado pela palestra. Posso registrar que houve várias perguntas, tá, aqui no chat, mas nosso tempo é curto, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós já registramos essas perguntas, vamos passar aos palestrantes para ver se a gente consegue responder ainda durante o evento ou se a gente pode encaminhar para vocês, tá bom? Mas muito obrigado aos alunos pela participação, boas perguntas, posso registrar isso, tá, doutor Mário? E eu queria, em nome da UNIT, em nome do curso de Direito, agradecer a sua participação. É uma pena assim, a gente tem uma programação muito curta de se entender, né? São vários palestrantes, mas a gente poderia ficar ouvindo aí as suas palavras por um bom tempo, tá? Mas desde já agradeço a presença
Obrigado. Espero contar com o senhor em outros eventos, outras oportunidades. Tá bom? Com certeza. Muito obrigado. Um abraço a todos. Bom, então, gente, muito obrigado pela participação de vocês com as perguntas bem pertinentes, tá? A gente vai tentar passar essas perguntas para os palestrantes e aí a gente poder dar um retorno para vocês, tá bom? Mas continuem com essa participação, que é bem interessante. Um abraço pessoal de Itabaiana, vi muita gente aqui no chat também perguntando, tá? Gente, na sequência, Jefferson, pode me dizer se a doutora Fernanda já está na sala com a gente? Pronto, vou fazer a apresentação, tá bom, gente? Pessoal, na sequência, seguindo a temática. Agora, doutora Fernanda, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Tá? Gente, nós vamos agora seguir com a palestra da doutora Fernanda Francisca sobre justiça restaurativa e racismo. Tá? Um tema bastante interessante, tá, gente? Doutora Fernanda possui graduação em psicologia pela PUC do Rio Grande do Sul, atualmente é psicoterapeuta clínica e servidora pública do município de Porto Alegre. Atua como palestrante nas áreas de justiça restaurativa, comunicação não violenta e relações raciais. É colaboradora da Comissão de Relações Étnico-Raciais do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Membro da Articulação Nacional de Psicólogas e Psicólogos Negras e Negros e Pesquisadoras e Pesquisadores. Doutora Fernanda, seja muito bem-vinda. É satisfação tê-la aqui no nosso evento, engrandecer esse evento, tá? Fique à vontade, a palavra está com a senhora. Pessoal, nossos alunos, aproveitem bastante o evento. Ok, estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Então, eu agradeço o convite, né? Venho participar com vocês, assim, por ser um tema que muito me toca, né? Que é justiça restaurativa e cultura de paz. E essa é uma participação em um dia duro, né? Hoje é o Dia da Consciência Negra, inclusive um dia muito questionado, né, pela sua existência, dentro de uma ideia de que nós deveríamos viver uma consciência humana. Mas na noite de ontem, às vésperas dessa data, um senhor negro foi espancado por dois seguranças, né, duas pessoas da área da segurança, até a morte, né? Então, aqui em Porto Alegre, cidade onde eu resido. E uma das questões, né, que me trazem aqui é exatamente falar sobre racismo, então a importância de eu conseguir guardar a dor e, ao mesmo tempo, falar sobre essa temática. Eu tenho formação para formar facilitadores e como facilitadora de círculos, trabalho nessa área desde 2014, atualmente numa escala menor. E o trabalho em círculos, sendo então uma psicóloga, uma mulher negra, me trouxe alguns questionamentos no andar, né, deste trabalho. Não sei, assim, a experiência que todas as pessoas aqui presentes, né, têm com círculos de construção de paz, mas enquanto introdução, para quem nunca ouviu falar ou ouviu falar pouco, eu posso dizer que é uma das ideias que existem no mundo para trabalhar, de alguma maneira, conflitos. É tenso trabalhar conflitos, né? Eu gosto de pensar que as pessoas querem, sim, estar em bons relacionamentos, porém, nós vivemos em uma sociedade desigual. E essa tem sido uma das bases do meu desacômodo no trabalho enquanto facilitadora. Nós vivemos em uma sociedade, pensando o Brasil, em que 56% da população é negra. Acho que seria interessante que todas as pessoas aqui presentes, que se dispõem a pensar direito, tenham informações, por exemplo, a dados como o Atlas da Violência, ou a dados como as pesquisas, né, do IBGE em relação a gênero, raça,
distribuição de renda e outras questões. Com base nesses dados e cientes da desigualdade, nós vamos ter alguns desafios para propor os círculos. Os círculos de construção de paz se propõem a ser um espaço de troca, um espaço de horizontalidade, um espaço de cuidado de si e de cuidado do outro. Porém, se facilitadores de círculo não forem pessoas que estudem temáticas como as que eu citei, eles podem incorrer em uma profunda insensibilidade. Vamos imaginar um check-in em que eu participasse hoje, né? O check-in é uma das fases de um círculo de construção de paz, onde nós verificamos como as pessoas estão. Nesse dia eu poderia trazer, né, como uma das minhas questões, assim, presentes na minha mente nesse momento, essa morte. E nós poderíamos ter, enquanto facilitador, facilitadora, uma pessoa que dissesse ou pensasse profundamente que somos todos iguais e que provavelmente raça não foi uma das motivações dessa morte. É uma opinião que não se baseia, com certeza, nos dados que essas desigualdades, que estes números que eu convido a todos a estudar, contam. Um participante de círculo com falas que já não seriam tão adequadas, né? O círculo não é um espaço para que, de alguma maneira, facilitadores e facilitadoras façam o papel de consolo, né? Mas sim, muitas pessoas se emocionam, muitas pessoas trazem coisas muito profundas, e é dessa característica do círculo e do autoacolhimento que todos, de alguma maneira, busquem se cuidar. E aí nós podemos ter falas extremamente violentas. Violentas no sentido de que acolhimento é esse que nós ofertamos. O quanto nós sabemos a respeito de raça, o quanto nós sabemos o quanto isso impacta na vida de pessoas negras no país, na nossa cidade, no nosso estado. Então, a minha participação, em muitos momentos, é minha segunda participação falando de raça e justiça restaurativa. Eu falo de raça há algum tempo enquanto psicóloga. Eu posso, enquanto profissional da saúde mental, contar o quanto isso interfere na qualidade de vida de pessoas, o quanto isso adoece, o quanto isso faz com que essas pessoas tenham uma condição de vida inadequada. Existem pessoas que acreditam em meritocracia, que de certa forma acham que se todos e todas se esforçarem, vão alcançar as mesmas condições que outras pessoas, mas não levam em consideração que as pessoas partem de lugares diferentes. Nas minhas palestras, quando eu faço formações, principalmente na área de cultura de paz, eu convido as pessoas a verem junto comigo alguns vídeos e alguns materiais que falam dessa desigualdade. Existe uma slammer chamada Naruna, que interpreta um slam sobre paz. É uma mulher negra, e é uma fala bastante dura, em que ela diz: eu não quero paz. Eu não gosto dessa paz de vocês. A paz não sobe o morro. E claro, a gente está falando da geografia de alguns espaços. Nem todos os lugares em que a iniquidade e a pobreza estão presentes são morros. Mas é uma representação de tudo o que a desigualdade e a memória escravocrata do nosso país deixou. Pessoas negras não tiveram acesso à educação há menos de 150 anos. Pessoas negras recebem tratamento diferenciado em vários espaços de serviço público. Pessoas negras são tratadas de maneira diferente. Somos todos humanos, efetivamente, eu acredito nisso. A questão é que alguns humanos acabam tendo algumas facilidades na vida, e nós chamamos isso de privilégios, e existem muitos materiais disponíveis para que senhores e senhoras possam estudar, mas entendem que somos todos iguais. Não é igual ter uma casa confortável, com mesa e adequação para estudar, e ter que estudar sob a luz de vela. Não é a mesma coisa.
não é igual o lugar de onde as pessoas partem. E se não é igual, nós precisamos começar a pensar a equidade. E precisamos começar a pensar sobre privilégios. Pessoas pobres, sim, também são brancas, mas um exemplo interessante para nós pensarmos. Há um tempo atrás, existiu uma grande celeuma a respeito de um homem branco, de olhos azuis, e que era mendigo em uma grande cidade do Brasil. Esse homem recebeu como apelido o nome de Mendigato. Esse homem era um homem branco, alto, loiro. Este homem foi visto, descoberto, foi descoberto na rua e participou de programas de televisão, recebeu banhos de loja, várias ações assim, para que esse homem melhorasse a sua vida, porque imagina um homem tão lindo na rua. Isso acontece com homens negros? O que nós consideramos bonito? Como que isso se instaura na gente? E eu faço essa primeira introdução para que vocês imaginem que se nós estamos em um círculo de construção de paz, e lá existem pessoas criadas nessa cultura, será que o círculo não vai ser um extrato do que a nossa cultura oferta no dia a dia? E mais do que isso, existem diferenciações também já comprovadas no tratamento que pessoas negras e pessoas não negras recebem no sentido técnico dentro dos espaços de direito. Se esse tratamento é desigual, quem tem acesso aos círculos de construção de paz? Quais são as pessoas encaminhadas aos círculos de construção de paz? Quais são as pessoas que nós compreendemos que merecem uma segunda chance? Como que nós fazemos essa métrica em relação à segunda chance? E aí nós começamos a ter algo que deveria falar de paz, que deveria acolher e que, de novo, serve como instrumento de exclusão. Instrumento de exclusão quando vai olhar para algumas pessoas como mais capazes ou menos capazes, inclusive de facilitar círculos. E eu sempre que participo de qualquer espaço que fale de cultura de paz, eu lembro que a cultura hegemônica que nós queremos, enquanto justiça restaurativa e cultura de paz combater, em muitos momentos, ela é uma cultura do que eu chamaria de colonizador. As tribos africanas, em sua grande maioria, tinham um funcionamento cooperativista ou comunitarista. De certa forma, os povos originais aqui presentes, antes da chegada dos invasores, também tinham um funcionamento com características comunitaristas. As tribos em si viviam em harmonia. Existiam, com certeza, conflitos, não seria eu ingênua de acreditar que não. Mas nenhum conflito existente gerou a morte e extermínio dos povos originais brasileiros, como a entrada do homem branco. E este homem branco segue nos espaços de poder, segue nos espaços que determinam o que é bom, o que é certo, o que vai acontecer e o que não vai. Homens negros e mulheres negras são subrepresentados e muitas vezes vistos de um lugar do vitimismo, como muitas vezes são ditas, não é? Imagina, falar de raça é se vitimizar, as pessoas deveriam então se esforçar para encontrar o seu lugar ao sol. Mas eu sempre peço, né, que nós façamos o exercício de pensar o quanto nós precisamos nos esforçar e o quanto outras pessoas precisam se esforçar para chegar no mesmo lugar. Existe um exercício que vocês facilmente podem encontrar em vídeos do YouTube, que, de certa forma, ajuda a gente a pensar e chama-se Jogo dos Privilégios. Convidaria vocês a assistirem. E aí, o círculo de construção de paz é um espaço em que as pessoas se sentam em círculo, em que os facilitadores, né, têm um método e um roteiro a ser seguido, e são espaços que têm muitas propostas que ficam em aberto.
para que os facilitadores possam dar o seu toque, possam ter a sua participação, possam dizer a que vieram e trazer as suas subjetividades ali, né? Nós escolhemos com muito cuidado qual vai ser a cerimônia de abertura, qual vai ser a cerimônia de encerramento, que perguntas vão ser utilizadas, né? Perguntas norteadoras, para que aquele espaço gere paz, gere autoconhecimento, gere troca entre os participantes. E muitas vezes, estas pessoas podem desavisadamente exigir que as pessoas participantes, muitas vezes de comunidades, muitas vezes que vivenciam situações de dor no seu dia a dia, se calem. Já vi, né, muitos facilitadores que não suportam escutar a dor do outro, porque são dores muitas vezes desconhecidas para si. Eu convido quem já trabalha com justiça restaurativa a tentar lembrar quantos facilitadores e facilitadoras conhecem que são pessoas negras. E, para além disso, quais são os públicos atendidos por si. Porque daí nós podemos encontrar, na verdade, eu vou dizer o que eu encontrei enquanto probabilidades. Ou grupos privilegiados, que acabam tendo acesso a uma tecnologia que a média da população não tem, e grupos extremamente embranquecidos, ou grupos extremamente vulnerabilizados e que para os quais não faz tanto sentido falar de paz quando a escuta não permite que falem das suas dores reais. Sem exotização, sem susto, coisas que para crianças de 6, 7 anos é normal saber a respeito de drogas, a respeito de armas, a respeito de um funcionamento de espaços onde o Estado não entra. E facilitadores que às vezes não suportam lidar com essa informação e levam a sua fragilidade e a sua falta de informação para esses espaços. E pessoas, então, de comunidade, e muitas vezes negras e muitas vezes vulnerabilizadas, que olham para aquelas pessoas e não se sentem contempladas por elas. Então, o meu convite para quem é da área do direito, para quem busca paz, para quem busca mudanças nesse mundo, é que nós nos perguntemos como nós estamos agindo para que essas mudanças ocorram. De certa forma, eu sou uma psicóloga formada através de uma política pública e reconheço que a minha presença hoje aqui se dá por políticas públicas. Não é apenas mérito meu. Eu me esforcei muito, com certeza, mas se essas políticas públicas não existissem, eu não teria condições de alcançar o espaço que eu alcanço, nem na minha cidade, nem em outros espaços. Ao mesmo tempo, nós vamos ter governos, e é importante que nós saibamos dessas informações e não neguemos. Não temos nenhum direito e nenhuma justiça restaurativa isentos. E essa isenção poderia, inclusive, ser saudada, em que nós poderíamos buscar equidade, em que nós olharíamos as pessoas dos seus lugares diferentes e reconheceríamos cada um a sua contribuição ou a sua não contribuição para a manutenção do estado das coisas. Então, a minha mensagem é para que nós pensemos o quanto muitas vezes aspectos da cultura que fala do capital nos tomam. Nós queremos melhorar as nossas condições de vida, fazer coisas que o capital permite. Mas nós esquecemos que existem pessoas que passam por situações inimagináveis, nunca antes vividas por nós. Este é um lugar confortável. Este é um lugar que permite que nós não achemos que talvez precisemos trabalhar com paz. Porque quem não tem paz é porque não quer. Às vezes a pessoa só nasceu no lugar errado. E esse lugar só é errado porque há um não investimento nesses espaços. Então, eu convido quem trabalha com justiça restaurativa a se instrumentalizar em direitos humanos, a saber a respeito de sexismo, capacitismo, etarismo, racismo,
situações que envolvem gênero e misoginia, situações que envolvem homofobia e transfobia. Existe um autor, infelizmente eu não vou lembrar do nome dele agora, que ele fala da outrofobia. Tudo que não sou eu não me importa. Muitas pessoas dizem a frase, o mundo tá chato, não dá para dizer mais nada agora. Não dá, na verdade nunca deu. Só que, de certa forma, nós desrespeitamos as pessoas. Trabalhar com justiça restaurativa fala de cuidar do outro. E o meu convite para quem está aqui, de alguma maneira, já trabalha com justiça restaurativa, é não tapar o sol com a peneira. É não exigir com algumas posturas e algumas propostas de círculo que as pessoas esqueçam onde moram e o que vivam. E suportar, aprender a suportar a dor do outro, ainda mais quando nós partimos de um lugar confortável. Então, eu agradeço a escuta de cada um e de cada uma, espero, de alguma maneira, ter contribuído. Eu trabalho aqui em Porto Alegre, dentro da educação pública, mas também dentro de atendimentos clínicos, e posso falar de vários lugares, inclusive enquanto mulher negra, participante de círculos, antes ainda de ter o currículo que eu disponho hoje em dia. Então, eu agradeço a escuta e quero, com essa fala sobre o meu currículo, só explicar de onde eu falo. Eu fui chamada de doutora, né? Não sou doutora, eu sou apenas uma psicóloga, e o que os círculos propõem é exatamente a horizontalidade. Eu pretendo, sim, estudar mais, porque eu entendo que nesta cultura, sem o papel, nós não somos ninguém. Mas quem procura paz não deveria estar tão ligado em papel ou em títulos. Eles atrapalham, e muito, esses processos. Obrigada. Nós aqui agradecemos, Fernanda, pelas palavras, pela excelente palestra, excelente mensagem, aqui ouvindo. Tenho certeza que nossos alunos ficaram bastante atenciosos, reflexivos, né? Acho que todos saem mais reflexivos, né? Mais preenchidos, né? Realmente com as suas palavras. E nós queremos, em nome da coordenação, agradecer a sua participação nesse evento, engrandecendo o evento, no nosso 19º CONADSE, tá? Espero que vocês, nossos alunos, tenham aproveitado o máximo da nossa palestrante, e dizer também, Fernanda, que aqui na UNIT nós temos também grandes professores que são entusiastas do tema, e gostaria de citar aqui o professor Vilobaldo, a professora Samile, são estudiosos e pesquisadores da justiça restaurativa. Tá? Então, aí fica para os nossos alunos também essa mensagem, para quem quiser aí também aprofundar um pouquinho nessa temática. Por que não? Aprofundar bastante, porque isso é necessário. Tá? Fernanda, muito obrigado pela sua participação. Tá? Da mesma forma, vamos acompanhar aqui os registros e as perguntas para que a gente possa passar depois para os nossos alunos, tá bom? Fernanda, muito obrigado pela participação. Tá? Até a próxima. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, tá? E, na sequência, vamos ter aqui outra Fernanda, tá? Seguindo a programação, nós vamos ter agora aqui a doutora Fernanda Barreto, tá? Eu vejo que tem muitas perguntas no chat com relação à lista de presença, e nossos colegas estão aí colocando, né, a informação que a lista está aí na descrição do vídeo, tá, gente? Para que você não tenha mais essa dúvida, tá bom? Na sequência aí, nós vamos ter agora a participação da doutora Fernanda, seguindo a nossa temática aí, com a guarda compartilhada com dupla residência, tá bom? Jefferson, a doutora Fernanda já está conosco, né? Boa noite. Tudo bem, Raimundo? Boa noite a todas, todos e todas. Como estamos? Que bom estar aqui com a gente, tá bom? É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando mais uma vez para a Sergipe, falando para a UNIT, ouvindo a minha xará,
Fernanda Francisca falar lindamente sobre justiça restaurativa num dia tão simbólico, né, e tão importante quanto o dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, que deve ser todo dia, a gente sabe, né, mas infelizmente as minorias ainda precisam desses dias, né, nós mulheres, a população LGBTQI+, a população negra, a gente precisa desses dias porque as violências cometidas contra nós, de todas as ordens, né, fáticas, simbólicas, materiais, são tão grandes que a luta precisa ser lembrada, né, que a importância da luta, a importância de seguir lutando, fora que esses dias eles nos dão um pouco mais de fôlego, né, eles servem também para celebração, eles servem para o congraçamento, para a união, e com isso a gente pega mais impulso e pega mais fôlego para seguir lutando, porque cansa, né, a gente sabe que é cansativo. Essa cena que a gente presenciou essa semana, né, em Porto Alegre, é uma coisa que realmente nos mina as energias. É uma coisa que nos faz pensar que não é possível que a gente fale, diga, ande, lute, vá para a rua, carregue bandeira e que essas coisas continuem acontecendo como se fossem aceitáveis, né? Como se fossem minimamente naturais e como se qualquer característica da pessoa, como qualquer dado sobre a pessoa pudesse justificar a selvageria de se olhar um ser humano como se ele não fosse humano, né? Como se ele fosse um pedaço de carne pronto para ser aniquilado. Então, é muito importante que num evento como esse, desse porte, a gente possa ter vozes como a voz de Fernanda, muito altiva, muito inteligente, muito embasada, falando, inclusive, de desnecessário doutorado para quem tem o estofo e a capacidade que ela teve aqui de mencionar. Eu concordo plenamente com ela. A academia existe, funciona de um jeito, né? Ela valoriza esse tipo de coisa, mas o fato é que a capacidade de articular, de pensar e de lutar independe de qualquer tipo de titulação. Tá? Inclusive, alguns dos meus melhores professores sequer mestre eram, que eu tenho como referência na minha vida até hoje. Bom, eu queria aproveitar o Novembro Negro, né, para eu não esquecer e fazer um convite a vocês. Eu sou vice-presidente do IBDFAN da Bahia e sou diretora da Comissão de Direito e Arte do IBDFAN Nacional. Então, eu aproveito, e esse convite para estar aqui hoje foi me feito pela amiga querida Cássia Leles, que é a IBDFAN Sergipe. Então, eu aproveito para convidar vocês a ouvirem, se puderem ainda hoje, o nosso podcast da Comissão de Direito e Arte no IBDFAN, disponível no Spotify gratuitamente, obviamente, né, para quem tem o aplicativo, falando sobre o Novembro Negro. O nome do episódio é Um Abraço Negro, e ele é gravado pelo advogado de direito das famílias, professor e radialista Leonardo Mendes, que se dispôs a refletir como um homem negro, filho de uma família negra, pai de filhos negros, sobre o que é o Novembro Negro, o que é o Dia da Consciência Negra e o que é ser negro e fazer parte de famílias negras no nosso país. Então, convido a todas e todos e todos que queiram ouvir o episódio. Bom, o meu tema, pessoal, eu sou advogada na área de família, sou professora, né, de direito civil, mas o meu dia a dia é como advogada familiarista. E, nesse momento, existe um tema que ocupa todo o meu coração. Existe um tema que está no centro das minhas atenções, que é justamente o tema da guarda compartilhada com dupla residência, ou, como alguns preferem, eu evito, e eu vou explicar por que eu evito, alternância de residência. Professora, por que esse tema tem lhe chamado tanta atenção? Por que você gosta tanto desse tema? Eu vou explicar. O Instituto da Guarda é um instituto que eu entendo muito mal compreendido e muito mal trabalhado no nosso país. Então, eu vou começar explicando um pouco a questão da guarda, tá? Vou explicar a diferença entre poder familiar ou autoridade parental e guarda, para depois a gente avançar, tá? Para a guarda especificamente, a guarda compartilhada, e o que seria essa proposta relativamente nova que a gente tem feito, que é a possibilidade de uma guarda compartilhada com duas casas, tá? Pessoal, é muito importante para vocês entenderem, tá? Vocês de todo o Brasil que eventualmente nos ouvem, além das minhas amigas, amigos e amigas de Sergipe, o tema da guarda, é importante que vocês pensem o seguinte: poder familiar não se confunde com autoridade, poder familiar não se confunde com guarda. E o que é poder familiar? Poder familiar é o que, para o direito, significa ser pai ou mãe. O laço paterno-filial que traz para a vida de alguém um pai ou uma mãe, que é essa relação de ascendentes e descendentes de primeiro grau, tá? Por o direito,
é basicamente o poder familiar. É importante dizer que o termo poder familiar, vocês já conheceram no passado, ou muitos de vocês já devem ter ouvido falar com outro nome, que era o nome pátrio poder, tá? O termo pátrio poder, como a gente sabe, vinha da figura do pater família, tá? Pater família, que era o pai de família romano. E o pater família tinha, né, o chamado jus energi de nunci, que é o poder de decidir vida e morte dos próprios filhos. Então, na Roma antiga, um homem, quando uma criança nascia, ela era colocada, em geral, no chão, né? Depois do parto, ela era colocada assim, né, num lugarzinho e tal, com cobertores no chão. Se o pai a levantasse, a acolhesse para si, ela era considerada seu filho, né? Ou a exibisse, ela era considerada seu filho. Se ele a largasse no chão, olhasse e colocasse de volta, ela era fadada à morte. Então, o pai tinha poder de vida e morte sobre a prole. Além disso, o pai tinha o poder de oferecer o filho, por exemplo, em pagamento de dívidas. Filhos e filhas em pagamento de dívidas. Também tinha o poder, tá, de mando total de todos os tipos de castigo físico, etc., sobre filhos. Então, a concepção de pátrio poder, ela está ligada a uma época em que o direito de família era tudo menos democrático, em que o direito de família tinha uma figura central, que era a figura do pater, do pai, do homem, tá? Do cônjuge varão, né? Do primogênito no campo do direito sucessório, que detinha poder de organização, vida e morte sobre os seus filhos. Então, com o passar do tempo, com a evolução, né, do direito, com a evolução do direito das famílias, evolução é um termo que precisa ser visto com reserva, claro, os historiadores nos ensinam isso, né, porque a evolução ela traz em si um juízo de qualidade, uma coisa pior e outra melhor, mas essas mudanças pelas quais o direito das famílias passou culminaram com o direito das famílias que no Brasil adentra a Constituição Federal de 1988 totalmente transformado. Então, a nossa Carta Magna, a nossa Lei Maior, a nossa Constituição Cidadã provoca uma verdadeira revolução no direito das famílias, transformando as relações familiares em relações democráticas. Essa transformação, entre aspas, na verdade, é o reconhecimento de um movimento social de mudança, né? Um movimento social impulsionado, sobretudo, pela saída da mulher ao mercado de trabalho, pela revolução sexual, pela pílula anticoncepcional, que nos possibilitou, a nós, mulheres, nos tornarmos senhoras e donas do nosso desejo, não sermos vistas apenas para fins de procriação, né, etc. Então, tudo isso gerou mudanças, obviamente, no campo da família, porque a família é a entidade cultural mais mutante que existe, porque é a mais próxima da vida humana, e quanto mais nós mudamos, a família, obviamente, muda com a gente. Quanto mais as configurações sociais se transformam, inevitavelmente a família, que é o núcleo mais próximo, que nos recebe quando a gente nasce, que nos introduz na vida social, é o nosso primeiro lugar de socialização, é quem nos prepara para a escola, é quem nos prepara para o mercado de trabalho, é quem nos prepara para as amizades, nos prepara no sentido de nos introduzir na vida social. Tá? Ela muda, obviamente, junto com essas mudanças. Então, nesse contexto de uma família democrática, assentada no artigo 226 da Constituição Federal, que consagra o princípio da pluralidade das entidades familiares, que reconhece, além do casamento, que era a única família legítima no Brasil, desde as ordenações portuguesas, né, afoncinas, manuelinas e filipinas, depois o Código Civil de 16, além do casamento, união estável e família monoparental, que é a família formada por qualquer um dos ascendentes com sua prole, pai viúvo, mãe viúva, pai solteiro, mãe solteira, pai divorciado, mãe divorciada, são reconhecidas expressamente. Mas o artigo 226, ele é uma cláusula geral de inclusão das famílias e é um princípio. Princípio. Você que está assistindo isso e está aprendendo direito das famílias ou já passou pela cadeira, entenda, o artigo 226 tem dimensão principiológica. Então, é graças a essa dimensão principiológica que a gente tem, por exemplo, hoje, o reconhecimento das famílias homoafetivas no Brasil. Foi o 226, junto com outros princípios constitucionais, claro, como a isonomia, a liberdade, a própria dignidade da pessoa humana, porque é impossível você reconhecer dignidade sem possibilitar o reconhecimento das relações afetivas de alguém, sem impedindo que a pessoa tenha autonomia sobre a própria família, sobre a própria escolha afetiva, tá?
que abre a possibilidade, por exemplo, do reconhecimento dessas famílias que não são novas, são famílias antigas, mas estavam à margem do laço social, tá? Durante muito tempo. Nesse âmbito, né, nesse contexto extremamente modificado, plural, pulsante das famílias pós-Constituição, não combinava mais falar em pátria e poder. E aí nós alteramos para poder familiar, tá? O que é o poder familiar? O poder familiar é esse conjunto de prerrogativas que o pai e a mãe têm para educar um filho, para criar um filho, para desenvolver o filho física, moral, material e espiritualmente. Dizem professores como Valci Grissard Filho, tá? Como eu disse, em termos jurídicos, o poder familiar é o que descreve um pai e uma mãe para o direito. Assim como quando a gente fala em sociedade conjugal. O que é sociedade conjugal? Para o leigo, se ele ouve o termo sociedade conjugal, ele vai pensar num casamento, né, ou numa relação de união estável, ali, a vivência das pessoas. Para o direito, o que é sociedade conjugal? Para o direito, sociedade conjugal é regime de bens e deveres do casamento. É uma coisa diferente. Então, para o direito, pai e mãe significa aquele que tem poder familiar. Lembre-se que o poder familiar no Brasil se extingue com 18 anos. 18 anos ou emancipação, né? Se o filho for emancipado antes dos 18, também se extingue o poder familiar. E é o poder familiar que, obviamente, traz para os pais uma série de obrigações com relação a seus filhos e filhas, tá? Com relação à sua prole. Hoje, a gente vem preferindo, né, nem chamar mais de poder familiar. Ainda não há uma mudança na lei, mas a gente vem mudando para autoridade parental, para tirar a ideia de poder, porque poder traz em si a noção de subjugação. E pegando aqui o mote de Fernanda, minha xará, não é mimimi, né? Não é, vitimismo, não. Não é, esse povo agora tudo é encheção de saco, as mulheres estão porre, a comunidade LGBT é um porre, os negros são porre, porque tudo querem mudar as palavras. A palavra é símbolo. A palavra é continente para um conteúdo. Se o conteúdo muda, nada mais natural que o continente ter que ser mudado também. A língua é viva, ela está aí para isso, para se transformar. Então, a partir do momento que eu tenho a ideia de que poder é uma palavra que encerra, né, traz em si uma carga muito forte de mando, de subjugo, e tendo em vista a realidade da violência doméstica, da violência intrafamiliar, que vitima não só mulheres adultas, mas também crianças e adolescentes, muito, inclusive do abuso intrafamiliar, que é um tema tabu no Brasil e precisa ser enfrentado, tá? O abuso intrafamiliar é um tema seríssimo, mas enfim, esses são outros 500. Mas o fato é que a palavra poder, a gente vem pleiteando que ela seja mudada para autoridade, porque a autoridade traz a ideia de alguém que designa os caminhos para outrem que ainda não pode fazê-lo por não ter maturidade para isso, tá? É alguém que guia, é alguém que tem o papel, né, de diretriz, mas não é alguém que tem poder, não é alguém que disputa. E aí a gente chega no nosso tema. Guarda não é poder familiar. Guarda é um recorte mais fático dos exercícios decorrentes da autoridade parental ou poder familiar. Quando a gente pensa em guarda, a gente pensa, como diz o professor José Simão, em algo que é mais cotidiano, que é mais próximo da vida, do nosso dia a dia. É um recorte, tá, do poder familiar, ela é mais estreita, é um recorte. Alguns professores, né, como a grande professora Ana Carolina Brochado Teixeira, de Minas Gerais, professora Ana Carolina diz o seguinte: no Brasil, talvez não fosse nem necessário se cogitar de guarda compartilhada, na medida em que a gente tem a autoridade parental ou o poder familiar preservado quando alguém se divorcia ou dissolve união estável. Porque esse é um ponto importante. Quando no Brasil há divórcio ou dissolução de união estável, os pais não deixam de ter poder familiar ou autoridade parental. Não deixam, tá? Quando você se divorcia ou quando você dissolve sua união estável, o seu poder familiar ou a sua autoridade parental para com seu filho permanece intacto. Ele não sofre alterações. Professor, e não é assim no mundo todo, não? Não. Na Itália, por exemplo, houve um tempo, não faz muito tempo, tá? A coisa de até 10 anos atrás ou pouco menos, que quem se divorciava, só um dos dois, ou o pai ou a mãe, ou pai, mãe, casamentos homoafetivos, mantinham o poder familiar. Só um dos dois. Então, a guarda compartilhada é uma criação do direito italiano, sobretudo, né? Não está só no direito italiano. Ela também existe no direito anglo-saxão, tá? Mas no direito italiano, que é o joint custody, o termo. Mas no direito italiano, ela surge muito assim imperativa
para que aquele que perdeu o poder familiar pelo divórcio não perdesse a convivência e os cuidados, e não ficasse livre também das responsabilidades com relação a filhos. Porque, culturalmente, adivinha quem? Nos casos do direito italiano, em que só um dos dois mantinha o poder familiar, adivinha quem mantinha? Normalmente a mulher, que ficava, né, com as obrigações, ficava com toda a responsabilidade, enquanto o homem tinha a possibilidade de ver, mas não tinha essas responsabilidades e essa convivência mais estreita. Então, Ana Carolina diz, olha, no Brasil, se a gente trabalhasse nos tribunais corretamente a noção de autoridade parental ou poder familiar, a gente nem precisaria da guarda compartilhada. Mas o fato é que, em 2008, o nosso sistema jurídico, no Código Civil, que só previa um tipo de guarda, que era a guarda exclusiva, era a única que estava textualmente enunciada, guarda exclusiva. E o que é guarda exclusiva ou guarda unilateral? É aquela em que só um dos genitores, quando do divórcio, dissolução de união estável, ou numa família em que pai e mãe nunca se casaram também, né? E lembrando que pode ser também um casal homoafetivo, mantém a guarda sobre o filho. Então, guarda exclusiva, só um dos dois tem a guarda. Professor, isso significa que o outro perde o poder familiar? Não, não confunda poder familiar com guarda. Um dos dois tem a guarda, mas os dois têm poder familiar. As hipóteses de perda ou suspensão de poder familiar, que a gente chama de extinção ou suspensão, estão reguladas pelo Código Civil, tá? Por exemplo, aquele que é preso e fica encarcerado mais de 2 ou 3 anos, agora não lembro precisamente, aquele que comete, né, castigos imoderados, aquele que estupra, que abusa, esses perdem, por exemplo, podem perder o poder familiar. Mas o divórcio ou a dissolução de união estável, por exemplo, não abala o poder familiar, mas você precisa disciplinar a guarda. Você precisa decidir quem vai e como vai exercer esse cuidado mais cotidiano, mais prático com o filho. Então, em 2008, o direito brasileiro, na esteira de uma luta muito grande de institutos, né, principalmente do IBDFAM, do nosso Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, do qual eu tenho muito orgulho de ser membro, de fazer parte, batalham para que o Brasil introduzisse a guarda compartilhada, e ela se torna, então, uma realidade legal, 2008. Em 2014, uma nova reforma, tá, torna mais pormenorizados os artigos do Código que tratavam da guarda, inclusive da guarda compartilhada, determinando que a guarda compartilhada é esse exercício conjunto de guarda que pressupõe que todas as decisões relevantes, né, tudo que disser respeito à vida da criança e adolescente, deve passar pelas duas figuras parentais necessariamente. E, além disso, a grande mudança foi a lei, já como reflexo de discussões doutrinárias e jurisprudência, depois da mudança de 2008, diz o seguinte, e vamos botar aqui bem as claras, guarda compartilhada hoje é prioridade. Ou seja, o artigo 1584, parágrafo 2º, vai lá dizer, mesmo que os pais tenham divergência sobre o exercício da guarda, mesmo que os pais não se entendam, mesmo que os pais não concordem sobre exercer a guarda conjuntamente, o juiz deve priorizar essa guarda. Ele só não deve aplicar a guarda compartilhada em 2 hipóteses, diz a lei. Quando um dos genitores não quiser declinar da guarda compartilhada, disser não quero, porque não posso, ou o que quer que seja, exercer a guarda, e quando um dos dois não apresentar condições para criar corretamente esse filho, puder gerar prejuízo, risco, problema a essa criança ou adolescente. Inclusive, o Código Civil permite que a guarda não seja exercida por nenhum dos dois. Mesmo que o pai e a mãe tenham autoridade parental, tenham poder familiar, o magistrado ou magistrada pode optar por dar a guarda a um terceiro, se entendem que o pai e a mãe não têm condição de educar o filho sem expô-lo a risco, não tem condição de ter o filho consigo, por N razões. A lei não fecha, e realmente seria difícil fechar, porque as possibilidades casuísticas são muitas. Tá? Eu que trabalho com família todos os dias, digo a vocês, é raro chegar no meu escritório um caso igual a outro. Ainda que a gente tenha, né, as bandeiras, guarda, alimentos, partilha, né, cada família é uma família. E como diria o Tolstói, né, no grande livro Ana Karenina, que é no começo do romance, todas as famílias felizes são iguais. As infelizes o são, cada uma à sua maneira. Tá? Então, as formas de infelicidade, de problema no campo das famílias são infinitas. Tá? Pois bem, hoje, então, a guarda compartilhada é prioridade na lei. Professora, e se realmente os pais têm briga, a lei continua dizendo que é a prioridade. Agora, a jurisprudência do STJ, você tem decisão
por exemplo, da ministra Nancy Andrighi, dizendo que é para aplicar a compartilhada, mesmo em caso de divergência, mas existem decisões dizendo que naquela família específica, o grau de imaturidade dos pais não permitia o exercício da guarda compartilhada. Que ainda que a guarda compartilhada seja prioritária, naquele caso específico, a imaturidade materna e paterna era tão flagrante que o exercício de uma guarda compartilhada seria prejudicial ao filho ou filha, tá? Então, pode haver, no caso concreto, o magistrado decidir pela guarda exclusiva? Pode, mesmo que a prioridade seja compartilhada. Então, é prioritária, não é o único tipo de guarda. Se fosse o único, a lei tinha revogado o artigo sobre guarda exclusiva. Não, a guarda exclusiva continua sendo uma possibilidade. Mas temos que entender, é uma possibilidade excepcional. A diretriz é a compartilhada. Só que, vamos lá, entrando especificamente no meu ponto. Como é que a guarda compartilhada se dá do ponto de vista da convivência da criança? Aí entra uma outra questão. Guarda não se confunde com convivência. Guarda é mais amplo que convivência e menos amplo que poder familiar. Então, me acompanhando? Poder familiar mais amplo, guarda um pouco menos amplo que poder familiar e convivência ainda menos amplo que guarda. Guarda é um conjunto de poderes, de obrigações e tal, que envolvem o cuidado. A convivência é aquela coisa de ter consigo, ver, ter perto, tá? E a questão é a seguinte, embora a guarda compartilhada seja diretriz entre nós, os nossos magistrados e magistradas, os nossos pretórios, os nossos tribunais e o nosso MP costuma entender que a criança, mesmo em guarda compartilhada, precisa ter a fixação de residência só com um dos genitores. Ela não pode ter a fixação da residência com os dois. Ou seja, o casal não está junto, pai morando num canto, mãe morando no outro, ou num casal homoafetivo, pai, mãe, mãe. E a criança vai ter a guarda compartilhada, mas a residência dela vai ser com um só. O direito brasileiro, ainda que não exista lei dizendo que essa é a diretriz, a lei só fala em guarda compartilhada, ela não fala em com quem a criança mora, com quem a criança deve morar. Ela só diz que se houver divergência de cidades, a cidade onde a criança se fixará, deve ser aquela que melhor atenda a seus interesses, dando a entender, inclusive, que pode haver guarda compartilhada mesmo em cidades diferentes. E existe, tá? Existe até guarda compartilhada em países diferentes, por acordo, né? Não conheço nenhuma sentença nesse sentido, mas sentença homologatória de acordo, sim. Cada um em um país, mas a criança tendo a noção de que pai e mãe têm uma relação mais equilibrada, convivendo, tendo contato frequente, etc. Pois bem, tem se firmado no Brasil essa cultura de que não é possível que a criança tenha duas residências, mesmo que ela tenha a guarda compartilhada. Ou seja, ela vai ficar com o pai ou a mãe. E por uma questão sociocultural, os tribunais fixam, em mais de 80% dos casos, a residência com a mulher, a residência materna. E aí é que entra o meu ponto, gente. A minha prática, a minha experiência de 13 anos em advocacia de família, me fez concluir que aquela defesa que eu mesma fazia lá no passado, há 5 ou 6 anos, eu dizia, a criança não pode ter duas residências porque isso deixa a criança confusa, porque a criança perde referencial. O que eu fui percebendo com a minha prática? Que eu estava repetindo um discurso que, para mim, é um discurso vazio. Ele não tem base científica e mais, a minha prática de 13 anos de advocacia, e não só a minha, a de várias colegas e colegas com os quais eu me relaciono e converso, tem mostrado algo bastante distinto. Tem mostrado o quê? Que quando a residência da criança é fixada majoritariamente com um dos dois, isso tende a gerar um desequilíbrio no exercício da autoridade parental, no exercício do poder familiar, e a criança acaba não tendo a convivência equilibrada com pai e mãe, que lhe é direito constitucional. Porque tudo aqui que a gente está discutindo passa pelo melhor interesse da criança e adolescente, que é um princípio, pelo direito à convivência familiar, que é direito constitucional, direito descrito no ECA, artigo 4º, artigo 7º, artigo 17, artigo 40 e tantos, né, acho 47 ou 48. Então, melhor interesse do menor e direito à convivência familiar tem tudo a ver com guarda e com quem a residência será fixada. Eu vou dar só um exemplo recente para vocês, tá? Já me encaminhando para concluir. Eu estou trabalhando nesse momento num caso em que eu fui contratada para fazer uma dissolução de união estável consensual. Tentei negociar durante 2 ou 3 meses com a ex-mulher do meu cliente, guarda alimentos, partilha, tudo. E ela, resistindo muito à negociação, eu sempre, cadê, você tem que me apresentar seu advogado, Não tenho advogado, não tenho, era o discurso.
Na verdade, ela já tinha contratado uma advogada antes do meu cliente, tá? Ela contratou uma advogada e ela deu entrada na ação enquanto a gente ainda conversava, negociava. Ela correu e deu entrada na ação. A divergência entre eles é patrimonial. Mas desde o dia que eles se separaram, a pedido dela, por sinal, que eles se separaram, que ela pediu que ele saísse de casa, eles vêm mantendo guarda compartilhada com dupla residência para as crianças. Ele saiu de casa em fevereiro. Desde fevereiro, ela designou que as crianças ficavam uma semana na casa de cada. Uma semana com o pai e uma semana com a mãe. Ele ainda, eu vi porque eu tenho as mensagens de WhatsApp todas, juntei tudo no processo, os prints. Ele ainda disse assim, você não acha que é muito rígido uma semana com cada um? Não é melhor, por exemplo, eu pegar elas 2, 3 vezes na semana e final de semana alternado e tal? Você não acha que elas vão sentir a distância de nós dois se ficar assim fechado uma semana? Ela falou, não. Eu acho que para a gente se organizar melhor assim, para elas organizarem a rotina também vai ser melhor assim. Uma filha tem 4, a outra tem 9. Resultado, eles vinham praticando assim. E digo mais, ela tem um novo namorado e uma profissão que ambos exigem viagens, tá? Então ela viaja bastante. Nesse meio tempo, desde o dia que meu cliente saiu de casa, ele fez uma tabela, agora, quando deu problema, e me demonstrou, através de mensagens de WhatsApp, de pegar e levar as crianças, que ele ficou 70% do tempo com as crianças. 70% do tempo as filhas passaram com ele. Que absurdo, Fernanda? Não, nenhum absurdo. Por que absurdo? Ele é um ótimo pai, ela é uma boa mãe, né? Uma ótima mãe, era até o que eu achava que era até o presente momento. Não havia problema na criação e na convivência com as filhas. Eles se organizaram, ela, pela vida dela, estava precisando se ausentar mais e ele assumiu esse papel de estar o dia a dia. Nós estamos acostumados as mulheres fazerem isso, e não os homens, né? Qual o problema de um homem fazer? A gente precisa desconstruir esses papéis, porque nós, feministas, estamos lutando há muito tempo para a desconstrução desses papéis. O lugar da mulher também é na rua, o lugar da mulher não é só em casa, o lugar da mulher não é só criando filho. O homem foi educado para conquistar o mundo e nós, para o nosso reino, ser o reino doméstico, né? Que tal os dois poderem estar nos dois lugares? Não é muito mais equilibrado? Não possibilita a independência e a igualdade que nós efetivamente queremos e temos direito pela Constituição Federal? Pois bem, vinha tudo caminhando muito bem, até que por uma divergência relacionada a patrimônio, tá? E veja, a gente tentou negociar um acordo por mais de 2 meses. Ela se antecipou e entrou com ação na justiça. Tudo bem, ela manda uma mensagem para ele agora, final de outubro, por WhatsApp. Por WhatsApp, um casal que se falava quase todo dia, mesmo separados por causa dos cuidados com as filhas. Ela manda uma mensagem de WhatsApp e diz, fulano, a partir de segunda-feira que vem, que era o dia de você pegar, você não vai mais pegar não, porque minhas filhas estão cansadas dessa coisa de ficar entre lá e cá, e a partir de agora vai ser só de 15 em 15 dias, nos finais de semana, como é o normal. Olha essa palavra, como é o normal. De 15 em 15 dias, no final de semana, você pode visitar. Usou a palavra visita. A gente hoje não usa mais a palavra visita para pais, né? Porque pai não pode ser visitante, mãe não pode ser visitante. Pai e mãe são conviventes com o filho. É direito de filhos e filhas conviverem com os pais o máximo possível, com o máximo de equilíbrio, com o máximo de proximidade. É direito, e é direito constitucional, direito estatutário de criança e adolescente. Pois bem, quando ela fez isso, ele desabou, né, me ligou estupefato, começou a chorar no telefone, se desesperou. Falou, doutora Fernanda, não é possível? Não, doutora Fernanda, eu fiquei 70% agora, em setembro, eu fiquei 21 dias seguidos com as meninas por uma viagem que ela emendou na outra, eu fiquei 21 dias, enfim. Independente de outras questões, nós estamos falando de guarda, convivência e filhos. Para essas filhas que desde o dia que nasceram tiveram a presença de pai e mãe, e desde o dia que o pai e a mãe se separaram, estão sendo cuidadas por pai e mãe, vocês acham que é saudável, que é recomendado que elas vejam o pai a cada 15 dias? Não pensem nem na perspectiva do pai, não pensem no sofrimento do pai, pensem no direito das filhas, pense o que é que isso vai significar para o laço parental. Pense numa coisa chamada saudade, que criança sente, principalmente quando ela está num contexto de dissolução da vida que ela conhecia. O mundo que ela conhecia foi implodido, mudou completamente. Então, a minha batalha hoje, né, é para que a gente vá desconstruindo a concepção de que, necessariamente, a residência de uma criança precisa ser com uma das partes. Por quê? Porque, como diz o professor Rodrigo da Cunha Pereira, para mim, um dos maiores advogados de direito de família, uma das maiores referências acadêmicas do Brasil sobre o tema, que é o presidente do IBDFAM, se os pais se separaram, se os pais moram cada um em uma casa, a criança tem 2 casas.
ela não tem uma casa só. Por que a casa dela tem que ser só uma? Por que a casa dela tem que ser só uma? Se as pessoas que são responsáveis por ela, a quem ela tem direito de conviver e de ter, por lei, estão em 2 casas. Não faz sentido nem do ponto de vista lógico. Agora você vai me dizer, Fernanda, você vai defender isso como regra? Eu vou defender isso como uma possibilidade que deve estar sempre presente para quem vai julgar a fixação de residência de uma criança. Sempre vai julgar uma situação de guarda e convivência. Mas eu não digo, obviamente, que não exista a possibilidade de fixar residência com um só. Nem a guarda compartilhada é algo que é inevitável. A guarda compartilhada é prioridade, mas ela não é inevitável. Digo mesmo para a alternância de residências. Acho que pode funcionar bem em muitas hipóteses. Acho que o necessário, primeiro, é uma mudança cultural, é uma mudança de concepção, é uma mudança de visão sobre esse instituto. Se a gente para e analisa que o equilíbrio no exercício da autoridade parental é o mais saudável, é o mais indicado, é o mais lógico, porque as figuras parentais estão cada uma na sua casa, é o mais justo com as mulheres, porque retira delas o que a gente chama de sobrecarga materna, a obrigação primais de estar ali cuidando do dia a dia, da parte mais difícil, né, zelando pelas tarefas escolares, cuidando da higiene, cuidando da alimentação, porque essa tarefa tem que continuar sendo eminentemente materna. Ah, professora, por causa de uma coisa chamada instinto maternal. Desculpe, eu não acredito em instinto maternal, nem instinto paternal. Eu acho que nós, seres humanos, ainda que nós tenhamos a dimensão de animais, somos bicho também, né? Mas somos seres da cultura, eminentemente. Tudo que a gente aprende vem da nossa interação e da nossa convivência social. A gente vive aquilo que o sociólogo Alain Touraine chama de redes. Antes, ainda muito antes da internet, né, chegar, o Alain Touraine francês já dizia, o ser humano é um bicho que vive em redes. As conexões dele são em redes. Então, eu acho que pai e mãe são funções, e funções que a gente aprende. A psicanálise nos diz isso. Uma pessoa que não tenha nada a ver biologicamente com outra pode exercer a função de pai e mãe. Totalmente exercer a função de pai e mãe. A paternidade socioafetiva, a maternidade socioafetiva estão aí para isso. A adoção está aí para isso. Um tio, um avô, alguém que não é parente pode exercer a função de pai e mãe. Então, essa história de instinto é muito perigosa, porque ela é uma construção do patriarcado. Ela é uma construção do machismo. Observe, para que as mulheres pudessem ficar em casa caladinhas, enquanto os homens iam conquistar o mundo, iam dominar o mundo, você tinha que fazer elas acreditarem que aquilo era bom, que era a maior maravilha do mundo ter como reino a própria casa, e que o que ela fazia com os filhos, ninguém podia fazer igual. Existe uma ligação biológica entre mães biológicas e filhos? Existe. Mas essa ligação não é suficiente para você dizer que toda mãe é boa ou que toda mãe é melhor talhada para exercer cuidados parentais. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Assim como todo pai, tem muito pai horrível. E tem muito pai hoje querendo ser pai. O Brasil ainda é um país que sofre com o abandono afetivo paterno gravemente. 5 milhões de crianças no nosso país não têm o nome do pai na certidão. Se a gente quer que isso efetivamente mude, nós precisamos responsabilizar os homens pela paternidade. A paternidade responsável é princípio constitucional. Mas a gente não pode exigir dos homens que sejam pais responsáveis e, na hora do divórcio, afastá-los dos seus filhos. Na hora de uma dissolução de união estável, afastá-los dos seus filhos. Eles têm que entender que a responsabilidade deles é tão grande quanto a da mãe, desde o nascimento, durante a relação, se é que há uma relação, e depois que a relação acaba, tá? Então, para concluir, já vou, Raimundo, concluindo, entendo que a guarda compartilhada foi um avanço no Brasil, embora ela não fosse tão necessária como pontua a professora Ana Carolina. Acho que, didaticamente, né, acho que ela foi um ganho, mas acho que nós precisamos ir além, porque guarda compartilhada sem alternância de residência, na prática, muitas vezes, se reduz a quase nada. Na prática, ela não garante o equilíbrio familiar. Para haver equilíbrio familiar, tem que haver convivência o mais frequente possível com as duas figuras, desde que, obviamente, nenhuma delas gere, provoque, exponha prejuízos às crianças. Tá certo? Fico muito feliz com o convite. Estou vendo aqui os comentários. Muito obrigada. Espero contar com vocês nessa luta, que é uma luta pelas crianças e adolescentes do nosso país, todas e todos. E, mais uma vez, convido vocês a ouvir o nosso podcast da Comissão de Direito e Arte. Joga lá no Spotify BDFan e ouve o podcast de hoje sobre o Novembro Negro, chamado Um Abraço Negro. Sei que vocês vão se emocionar como eu me emocionei. Obrigada.
Nós que agradecemos, doutora Fernanda, muito obrigado pela palestra, pelas palavras. Vi que os comentários aí estavam fervorosos, muitos comentários, o pessoal refletindo. Isso é o resultado da grande palestra, da experiência, dos casos que foram colocados aqui, pessoal, os alunos muito atentos, não só nossos alunos, porque nós estamos acompanhando aqui que outras pessoas também do Brasil estão participando do Congresso. Que bom. Raimundo, deixa eu só deixar meu contato do Instagram, que o pessoal sempre pede. Sim, fique à vontade. Gente, para quem quiser ter um contato maior comigo, escreve lá que eu respondo, que eu converso, que tendo dúvida a gente conversa. É o Nanda Leão Barreto, Barreto com 2 T's. Se alguém puder botar aí no chat, @Nanda Leão Barreto, tá bom? Valeu, obrigado. Muito obrigado por participar dessa nossa edição. A 19º Globaldi, um beijo para a Cássia Leles, minha amiga. Isso, a Cássia, nossa colega. Eu estou, então, muito agradecido pela sua participação. Esperamos contar com a senhora também em outros eventos daqui por diante. Com certeza, Raimundo. Obrigada. Tá bom, muito obrigado. Um abraço, gente. Um abraço a todos. Gente, dando continuidade aqui, nós estamos encerrando esse bloco, né, vamos dizer assim, da tarde, início da noite, mas, como vocês puderam acompanhar logo pela manhã, houve um sorteio de uma obra da doutora Alice Bianchini, tá? E ela preparou um vídeo aí para nos brindar também, e vamos passar daqui a pouquinho. Só o Jefferson me avisar se já está no ponto aí para a gente também colocar. Vamos aguardar aí, Jefferson. Aí. Nessa missão super especial de anunciar quem foi o vencedor, quem foi sorteado da obra, né? Vamos mostrar aqui a obra Lei Maria da Penha, que eu trato aqui nessa obra dos aspectos político-criminais e os aspectos penais também da Lei Maria da Penha. Então, nós temos aqui para anunciar, Rafael Gomes dos Santos foi o nosso vencedor, foi o nosso sorteado. Já fiz aqui a dedicatória, viu, Rafael? E já vou fazer o encaminhamento, então, pelo correio desta obra para você. Agora, o vencedor da obra tem um compromisso, né? Claro, um compromisso de continuar sendo um aliado dessas lutas em relação à violência contra a mulher, ser um aliado, continuar sendo um aliado nessa luta pelos direitos das mulheres. E se alguém pensa que em pleno século XXI, em pleno 2020, nós já resolvemos a questão da igualdade entre homens e mulheres, está muito enganado. E exatamente eu convido também, aproveito a oportunidade para fazer um convite de colocar a hashtag que não se mede, não se muda. E você vai encontrar, então, uma série de pesquisas, de dados que vão mostrar o quanto que, infelizmente, ainda está muito distante a igualdade entre homens e mulheres. Mas, de qualquer forma, a mudança desse quadro vai depender exatamente das nossas ações. Então, nós podemos ser a diferença que nós desejamos ver no mundo. Então, fica aqui esse apelo ao Rafael e um apelo a todos que estão aqui nos assistindo, parabenizando também por esse evento maravilhoso, né? O CONAD deste ano está maravilhoso, como também a programação dos anos anteriores. Então, parabenizando ao NIT, parabenizando também o IDEFAN, que é parceiro, e parabenizando toda a organização do evento. Que bom poder estar com vocês. Bom, então, até uma próxima oportunidade. Aí, gente, acompanhando o vídeo da professora Alice Bianchini, nós vamos encerrando aqui essa parte da tarde e deixando alguns avisos, tá? O link para a lista de presença vai estar sempre na descrição do vídeo, tá certo? E logo mais, às 19 horas, vamos dar início a outra parte do evento, tá bom? E vai ser também em outro link, fique atento aí na descrição do vídeo, que nós vamos dar sequência aí em outro link para a parte da noite, tá bom, gente? Creio que seja isso. Sim, estou acompanhando aqui, muito bom a participação de vocês. Vocês estão participando bastante aqui nos comentários, nós estamos percebendo.
E o evento realmente é feito para vocês, gente. Participem, contem com essa participação, que é o termômetro para o nosso congresso. Tá bem? É, Jefferson. Compartilhamos conexões. Estamos juntos, conectados com o seu mundo. Ao mesmo tempo em que você ascende enquanto mulher negra, você fica sempre naquela coisa assim, estou me achando demais, porque a sociedade coloca isso para você. Então você está sempre tentando se diminuir para caber dentro do padrão da sociedade. Lembro do primeiro dia de aula, me marcou muito, que o professor perguntou o que cada um queria ser e todo mundo queria ser contador. E eu dizia que ia ser auditora fiscal. Antes de ter minha filha, eu comecei a fazer marketing e propaganda. Mas eu engravidei, tive que parar o curso e só consegui voltar a estudar 10 anos depois. Na época, eu queria estudar numa instituição que me desse um suporte. Então, eu fui conhecer a UNIT e achei o curso de Ciências Contábeis bem completo. E também vi que ali tinham professores de referência, bem conhecidos no mercado. Como eu me identifiquei muito com a matéria de contabilidade de custos, acabei fazendo 1 ano de monitoria e também participei de um projeto que é uma rede de apoio a mulheres empreendedoras, dando dicas de como se organizar financeiramente para empoderar a mulher. Então você pode ser empreendedora, você pode ter o seu negócio. Eu acho que eu era uma pessoa que eu não conhecia o poder que eu tinha. De saber que agora eu tenho uma graduação, eu sou uma profissional formada e eu me coloco assim no mercado e esse também é meu espaço. Por que não uma mulher pode falar de finanças, de dinheiro? A graduação realmente me empoderou como mulher e como profissional. Conexão é estar presente. UNIT, preparando para o mundo todos os dias.